Ansiedade, ânsia ou nervosismo é uma característica biológica que causa uma sensação de perigo real ou imaginário, conhecida como mal do século. Nossa convidada de hoje, já aqui no estúdio da Super News, é a coach e terapeuta Karine Gonzaga. Karine, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, de estar vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, Kenny, o prazer é meu. Vamos informar o pessoal, né? Falar um pouco sobre ansiedade, sobre esse mal que deixa todo mundo aterrorizado, assim, o que é isso, né? Eu dei uma definição ali meio, né, com um texto meio complexo. Eu gostaria que você desse uma definição mais natural, mais tranquila do que é realmente ansiedade pra gente. Ok, Kenny. Bem, eu costumo dizer o seguinte, que a ansiedade é aquela sensação de que algo pode acontecer a qualquer momento. Nem sempre essa sensação de que vai acontecer algo a qualquer momento é uma coisa verdadeira, né? Às vezes é aquela angústia que é gerada, mas não tem nada para acontecer com você. E uma outra definição que eu costumo dar para os meus clientes é o seguinte: a ansiedade é o nosso descuido com o nosso pensamento, com tudo aquilo que a gente cria, com tudo aquilo que a gente deixa realmente que povoe a nossa mente. Interessante isso. Então tá tudo ligado aqui à mente, né? Exatamente. A como nós processamos isso, como nós deixamos que aquele pensamento, como que aquela leitura mental que a gente costuma dizer, como que aquilo vai ser desenvolvido realmente na nossa mente. Tem algumas técnicas, né, Karine, que a gente pode desenvolver para poder levar uma vida mais tranquila, mais saudável e tratar, fazer com que essa ansiedade reduza. Não tem isso? Sim, com certeza. A primeira coisa que eu falo para as pessoas que chegam no consultório é o seguinte: nós não sabemos respirar. Nós temos dificuldade de respirar. Então, um exercício que eu sempre faço com os clientes, inclusive após a sessão, em consultório mesmo, vamos aprender a respirar. Então, é uma coisa que a pessoa pode fazer em casa, né? Não tem perigo nenhum. É você realmente parar e começar a respirar. Respirar pelo diafragma, né? Nós costumamos encher os pulmões e, inclusive, isso nos gera uma sensação de angústia, né? Você ficar respirando com os pulmões. Então, é uma coisa que eu sempre falo: comece a respirar, aprenda a respirar com o diafragma, né? E realmente ir respirando, sentindo o corpo relaxar. Isso geralmente a ansiedade ela baixa bastante, só nesse exercíciozinho de respiração. Só de você falar eu já dei uma relaxada aqui. Outra técnica que a gente usa são as técnicas de programação neurolinguística, né? Que é, na verdade, uma reprogramação mental que a gente faz com a pessoa, né? O que foi que fez com que ela chegasse a esse ponto máximo, por exemplo, de ansiedade? Vou dar um exemplo por exemplo, eu tenho um cliente que ele já chega no consultório suando, boca seca, sintomas de ansiedade, né? Irritação, a pessoa que fica muito irritada, intolerância a receber um feedback, por exemplo, problemas de sono, né? A pessoa que tem muita insônia, isso é um sintoma da ansiedade, né? E que pena, né? Porque hoje em dia você vê meninos de 12 anos, 13 anos com insônia, precisando recorrer a remédio e tudo mais, por causa dessa ansiedade. Na verdade, nós nunca tivemos uma era com tanta informação e, na verdade, nós nunca estivemos tão sozinhos, né? Então, é muita informação que chega ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você vê tanta coisa copiada, por exemplo. Então, nós estamos adoecendo coletivamente. Um dado muito interessante é o seguinte: a gente sempre ouve falar que a depressão é o mal do século, né? A Organização Mundial de Saúde diz que 20% da população do planeta vai chegar a ter a depressão. E hoje nós temos 80% da população ansiosa. E a ansiedade está muito ligada à depressão? Não necessariamente, né? A ansiedade, na verdade, elas são opostas. A ansiedade, ela é a pessoa que olha para o futuro. É a pessoa que está sempre pensando no futuro. Essa pessoa é a ansiosa. E a pessoa depressiva, ela sempre está olhando para o passado. Fica presa lá no passado. Presa no passado, fica arrastando aquela corrente, né? Então, o ansioso, ele está sempre preocupado com o futuro, com o amanhã, o que é que vai acontecer, pode acontecer alguma coisa, eu tô fazendo uma entrevista de emprego, mas pode não dar certo. Então, ele vive no futuro. E eu costumo dizer que é muito mais difícil você ser ansioso do que você ser depressivo. Porque o depressivo, você pode voltar, ele pode voltar e resolver o passado dele.
E o ansioso, ele tem uma dificuldade maior porque está ligado a algo do futuro, algo que ele ainda não é palpável, ainda não aconteceu. Então, acaba se tornando mais complicado para ele trabalhar no sentido assim, de que não tem algo palpável, né? Realmente é só pensamento, é mente mesmo, é cuidar da mente. É trabalhar as ideias, né? A maneira como, Exatamente. revisar a maneira como vai lidar com os pensamentos, com os planejamentos e saber que as coisas têm um tempo para cada uma delas acontecer, seria isso? Exatamente. Até pelo seguinte, Kenny, olha só. É, vou dar um exemplo de algo que já aconteceu. Um rapaz, ele veio cuidar dessa ansiedade dele, porque ele, por exemplo, ele estudava, ele fazia faculdade e ele chegava na faculdade muito mais cedo. Por quê? Porque ele tinha sempre a sensação, se ele chegasse mais tarde, que as pessoas estavam falando dele. E aquilo gerava uma angústia nele, uma ansiedade, sabe? De que a qualquer momento ele ia ficar sabendo que alguém falou dele alguma coisa e tudo mais. Então você imagina, trabalhando até as 18, ter que chegar mais cedo na faculdade. Então, tudo para ele era um processo muito louco, muito alucinado de ansiedade. Estava tudo ali na cabeça dele, né? Porque, Então, na ele verdade, nem sentia... todo mundo estava falando Olha dele. para você ver que prisão. Eu costumo dizer que a escravidão só mudou de lugar, né? Porque antigamente se aprisionava o corpo. Hoje em dia a gente aprisiona a nossa alma, né? Os nossos pensamentos, tudo aquilo. A gente fica refém dos nossos pensamentos. Então ele chegava mais cedo porque alguém poderia ficar falando dele depois. Ou seja, a pessoa ansiosa, ela faz muita leitura mental. O que é a leitura mental? É tudo aquilo que você pensa e que não tem nenhuma base, você não tem nenhum dado para comprovar aquilo ali. São aquelas vozinhas interiores que ficam ali insistindo em falar coisas que geralmente prejudicam. A leitura mental, ela nunca é positiva. Já nós temos uma outra coisa que vai diminuir consideravelmente a ansiedade, que é o quê? A informação de alta qualidade. Eu posso, por exemplo, se eu vejo sempre alguém falando, conversando, eu posso perguntar, eu posso participar da conversa? Né? De repente eu vou ver que, na verdade, eles não estavam falando de mim. Às vezes eles só olharam na minha direção, falaram alguma coisa, já estavam falando, riram e voltaram. E eu fiquei com aquela sensação, nossa, eles estavam falando de mim. Eu fico imaginando o que eles estavam falando. Ou seja, uma coisa que gera muita angústia. Então, existem coisas bem simples que podem ser feitas. Então, uma técnica de respiração, a pessoa realmente respirar, relaxar o corpo. Ela pode fazer isso a hora que ela conseguir, por exemplo, estar sentada, relaxada ou deitada. Outra coisa é ela realmente parar de fazer essas leituras mentais. Essa é a primeira sessão, geralmente, do ansioso que eu trato no consultório. Então, exercício de respiração, parar de fazer leitura mental, tomar conta desses pensamentos e trabalhar mais, exercer mais a informação de alta qualidade, né? Anotar as coisas que podem vir a acontecer, uma agenda que eu preciso, algo que não vai me deixar ansioso antecipadamente. Nós temos costume de abrir muitas janelas. Imagina uma tela de computador, nós somos uma tela de computador, aliás, nós somos computadores, né? Então, imagina uma tela cheia de janelinhas abertas. Geralmente a gente sente ansiedade quando você está lá com vários programas abertos no computador. Nossa, eu estou com um monte de coisa para fazer. A gente precisa organizar as nossas atividades, assim como nós precisamos organizar os nossos pensamentos, para a coisa ter um processo realmente, para as coisas acontecerem num processo, serem gradativas. Um planejamento, né, Karine? Exatamente. Olha só, você estava falando interessante, eu achei. Essa questão do imaginário, esse campo que é tão deficiente aí, para quem tem esse problema grave de ansiedade, porque parece que não é, né, meio maquiado, mas é muito grave. Sim. A timidez, o tímido, ele tem uma facilidade, como que eu diria, ele estar mais propenso a ter essa ansiedade por conta desses pensamentos imaginários. Ah, será que o outro está falando de mim? Porque o tímido, ele tem aquela coisa de estar sempre no cantinho, né? E ele observa os outros. Uhum. Então, teria uma relação entre isso ou nada a ver, só uma comparação mesmo? Não, na verdade, a ansiedade, ela está muito ligada, assim como a depressão, ela está muito ligada ao seguinte, nós passamos por situações que deixam marcas na nossa vida. Assim como você pode topar num móvel e deixar uma mancha roxa, alguma coisa assim, ou se cortar e deixar uma cicatriz, a vida ela vai deixando marcas na gente. Todas essas questões psíquicas, né, elas estão muito ligadas a qual é a história que você conta a respeito daquilo ali.
Eu conheço pessoas muito tímidas que conseguiram se livrar da timidez simplesmente ressignificando, contando histórias novas. Eu gostei desse termo que você usou, a história que você conta, porque toda história ela tem vários pontos de vista, né? Exatamente. Principalmente quando tem mais pessoas envolvidas. Então, justamente gostei desse termo, a história que você conta. E é uma escolha sua, que história que você vai contar. Exatamente. Porque, na verdade, não existe uma verdade, Kênia. A verdade, ela é vista por um filtro. O que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. Entende? Então, nós temos filtros de omissões, generalizações e distorções. Né? Então, às vezes, eu vejo uma coisa que aconteceu e eu ponho ali um filtro de omissão. É como se só o outro tivesse responsabilidade e eu não tive responsabilidade nenhuma. Por exemplo, um caso de omissão. Numa separação, o homem culpa a mulher e a mulher culpa o homem, como se a culpa fosse só de um, como se relacionamento não fosse 50%, 50%. Né? Então, quais são as histórias que você conta para você a respeito das coisas que acontecem? Isso facilita muito, porque isso faz com que gere menos ansiedade e menos depressão também. Nós precisamos sempre tomar conta disso. As pessoas têm muita dificuldade de viver o agora. Né? Inclusive tem um livro, né? O Poder do Agora. As pessoas têm dificuldade. E sabe o que é o mais interessante? A pessoa que vive o agora, ela não sofre. Nem por ansiedade, nem por depressão. Porque ela está no agora. O agora é importante para mim. Esse dia é importante para mim. Né? Muito bom. Eu vou chamar um breve intervalo comercial, só um minutinho, a gente vai continuar com esse papo, tá delicioso, né? Ok. E vamos para um breve intervalo comercial, que hoje conosco a coach e terapeuta Karine Gonzaga. Não saia daí, é só um minutinho.